Queria só explicar o contexto desse evento que a gente está promovendo, que a gente está chamando no ciclo de Viver em Risco. E essa iniciativa surgiu numa conversa dentro do Conselho Eco-Socioambiental, que é um conselho novo, que faz parte dessa reestruturação da escola. Acho que muitos de vocês talvez não devam saber totalmente, mas é um conselho que tem como função, e vem fazendo isso, a reestruturação da política de equidade e inclusão da escola, mas que a questão ambiental, o tema do meio ambiente, era um tema que ainda não tinha sido tratado até então, nessa curta existência desse conselho. E a gente, discutindo em diretoria, achou que seria muito pertinente que isso começasse a ser levado para dentro da escola, e a gente entendeu que seria oportuno tentar trabalhar isso, fazendo interfaces com outras disciplinas, enfim, que isso pudesse se tornar um conteúdo interessante para a gente colocar esse tema, enfim, o tema ligado ao meio ambiente. E, infelizmente, ele aconteceu numa situação que foi oportuna, mas trágica, que todo mundo sabe, né? Tem a ver com a tragédia que aconteceu na cidade de São Sebastião. E, rapidamente, o Pedro Vada, que é meu assessor lá no Conselho, que é coordenador do grupo de urbanismo, coincidentemente, o pessoal do urbanismo, os professores de urbanismo, a Marta Lagreca, que está aqui presente, o Guilherme Schutzer, a Ângela Amaral, já tinham esse desejo de trazer esse debate para a associação de alguma forma, e a gente juntou essa vontade e organizou esse ciclo com esse título de Viver em Risco, que, inclusive, se não me falha a memória, a Marta até que comentou que podia ter um título que fizesse uma alusão ao Guimarães Rosa, né, Viver Perigosamente, e o título é tão bom e tão, infelizmente, tão evidente no nosso país, porque esse título vai servir para tratar de todos os temas ligados à questão do meio ambiente. Ele serve para a questão ele se encaixa nessa questão do que está acontecendo em São Sebastião, ele vai se encaixar da questão dos povos ribeirinhos, da Amazônia. Viver em risco, né, é um tema que, infelizmente, o Brasil ainda precisa enfrentar. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Freitas, eu acho que tem muitos alunos aqui que não me conhecem, porque faz um tempo já que eu não tenho dado aula, justamente porque eu estou aqui nesse conselho. E, então, eu queria muito agradecer essa parceria com os professores de urbanismo, que ajudaram a gente a consolidar isso. E esse evento tem o apoio da empresa Diagonal, que foi graças ao professor Guilherme Schutzer, que está lá, que trabalha na Diagonal, e conseguiu trazer essa parceria, né, do ponto de vista de um apoio financeiro também. Afinal de contas, a ideia é fazer pelo menos 2 esse semestre, e quem sabe trazer também o tema para o semestre que vem, fazendo essas inserções nos seminários. Eu queria muito agradecer esse apoio. E para hoje, para inaugurar, eu vou pegar uma colinha aqui, que eu fiz para a gente... para falar dos convidados, que também agradeço muito a participação, que só traz esse... Para a gente é super importante a presença desses professores que vieram hoje aqui contribuir. Leandro dos Santos, que é morador da comunidade, e Fábio Chagas, que é militante do coletivo Caiçara e da Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo, da FACESP, e que estão na linha de frente da organização e mobilização da política dos atingidos. Eles vão abrir esse debate, vão contar o que aconteceu lá, o que vem acontecendo e como a coisa está caminhando. E na continuidade, o professor Celso Santos Carvalho, que é engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia pela Escola Politécnica da USP, e ex-diretor do Ministério das Cidades, entre 2005 e 2014, e é membro da rede BR Cidades, acho que ele vai poder falar também sobre isso depois. Ele fala logo em seguida, encerrando a Luciana Travassos, que é docente, professora Luciana Travassos, que é docente do Bacharelado de Planejamento Territorial e do Bacharelado de Ciências e Humanidades do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC. Ela é arquiteta e urbanista, mestre e doutora em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo e trabalha com a relação entre produção do espaço e a natureza com base na justiça ambiental.
tanto do ponto de vista das dinâmicas territoriais, quanto das políticas urbanas. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, e a gente começa aqui com o Fábio e com o Leandro. Por favor. Pessoal, boa noite a todo mundo, tá? Se eu gaguejar um pouco aqui, é o meio do microfone, tá bom? Não sou muito de estar assim na frente, né? Quem sou eu, né? Sou Leandro de Santos Silva, morador da Vila Açaí, sou filho de Rosilene de Jesus Santo e de Will de Jesus Silva. Sou nascido na cidade de Itaguaí, estado do Rio de Janeiro, mas moro e fui criado na Vila Açaí, costa sul de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A tragédia crime que aconteceu lá não começou somente nesse dia 19 de fevereiro. É uma coisa que vem de muito antes. Como é a base das comunidades? As bases das comunidades no litoral é o seguinte: os moradores, hoje, dessas comunidades carentes, foram trazidos através da especulação imobiliária para poder construir a região. A região não tinha nada, ninguém dava nada pela região. Assim que os megas empresários visionários viram que aquilo ali poderia ser um potencial, eles começaram a trazer, com caravanas, muitos moradores, de grande maioria nordestinos. Esses nordestinos em si foram responsáveis pela construção de grande parte do município na costa sul de São Sebastião. E até mesmo os outros municípios na região. Esses moradores vieram com promessa de trabalho, de ganhar dinheiro, né, de ter uma estabilidade. Mas, como nós sabemos como funciona, né, os mega empresários trouxeram eles construíram, e assim que não era mais necessário, eles foram começados a ser deixados de canto. O importante para o empresário era o quê? Era a mão de obra. Essa mão de obra eles não tinham na região. O que eles tinham na região era somente os caiçaras, e os caiçaras, o trabalho deles era com pesca. Na questão da pesca, esses caiçaras começaram a ser empurrados da sua comunidade onde eles moravam, que era perto do mar, onde eles tinham seu sítio, onde eles tinham suas casas. Eles começaram a ser empurrados para dentro da comunidade, para dentro dos bairros, e junto com eles, os nordestinos começaram a ir junto. Por isso que veio essa tragédia ambiental, né? Tudo tem esse parâmetro. O racismo ambiental começou desde aquela época, onde o nordestino, na sua grande maioria baianos, que é a minha origem até, começou a ser simplesmente deixado de canto. Não tinham para onde ir. Vieram para construir, mas para onde é que iriam depois? Terreno perto do mar ninguém poderia ter. Quem poderia ter é só quem tem dinheiro. E já que o nordestino não tinha dinheiro e vieram para construir, e eles precisavam da mão de obra, vamos fazer o seguinte: vamos começar a liberar uns pedaços para ele perto do morro. E foi assim que começou a ser criadas as primeiras comunidades, tanto da Vila Açaí, Camburi, em Juqueí, diversas comunidades também foram criadas nessa base, onde os trabalhadores começaram a ser jogados para esse morro, para essas encostas. Porque na praia não pode ser visto. Nossa comunidade sofre muito com isso, porque nós não podemos ter terreno do lado do mar. Nós não podemos ser vistos do lado do mar. Nós temos que ficar distante. Somente do lado esquerdo da pista é nosso, como sempre, né? Lado esquerdo somos nós e lado direito é mais a burguesia. Os mega empresários, como sempre funciona assim e nunca vai deixar de ser, né? Eu trouxe até algumas imagens para estar passando, se possível for. Gentileza.
Dá uma pausa para mim, por favor. Essas imagens aqui é de São Sebastião, lá na Vila Saí, onde exatamente eu moro. Essa parte aqui, daquele pedaço ali exatamente, foi o local onde foi mais atingido. O morro ali daquela parte desabou em cima dessas casas. Esse lado aqui foi varrido. Desse lado aqui foi varrido. Sobrou uma ou outra casa naquele pedaço. Pode passar a próxima imagem, por gentileza. Uma ampla imagem, que isso aqui foi durante a pandemia, onde com um conhecido nosso, nós decidimos fazer, ele decidiu registrar a comunidade. E mostrar como é que era, né, naquela época. Esses são os dados daquela época, foi exatamente assim. Assim que era a comunidade da Vila Saí. Consegue sair e entrar no arquivo do Google, por gentileza? Olha lá. Nesse pedaço aí tinha algumas casas. Essa aqui na rua principal. Nesse pedaço morreu uma senhora. E logo acima morreu uma família inteira. Sobrou somente uma criança de 3 anos. Morreu o pai, 2 filhos e uma mãe. Só sobrou o pequenininho de 3 anos só nesse meio. Que a mãe estava agarrada. Foi encontrada, ele foi salvo no colo da mãe ainda. Exatamente aí onde eles moravam. Ontem foi a primeira vez que eu tive coragem de estar subindo nessa parte da comunidade. Porque, infelizmente, quando você é criado numa comunidade e vê uma tragédia dessa acontecendo, você não tem nem força suficiente. Mas ontem eu precisei subir para mim poder estar aqui hoje. Para poder mostrar um pouco da nossa realidade. Depois disso, infelizmente, até para dormir tem sido complicado para grande parte da população. Quando vem a chuva forte, as pessoas já ficam com medo, porque infelizmente não sabe se de repente ela pode se tornar uma outra chuva de 600 e pouco milímetros. Pode pausar aí mesmo. Então, a população tem dormido com medo. Grande parte da população tem dormido com medo. As pessoas que retiraram os mortos não falo somente os mortos, né? Porque foram responsáveis por tirar 90 e pouco por cento dos vivos foram a comunidade. As pessoas que passaram por cima do seu sentimento para poder fazer isso. Que viram que estavam tirando os seus amigos debaixo da lama. Que estavam tentando resgatar um vivo enquanto passava por cima de outro morto. Morto que eles conheciam, que falavam, que tinham uma certa intimidade. Então, eles tiveram que passar por cima do sentimento para poder retirar. E, como eu falei, 90 e pouco por cento das pessoas que foram retiradas com vida foram a própria comunidade que retirou. Agradecemos, como eu falo para todo mundo, nós agradecemos a presença depois do pessoal da Defesa Civil, do Exército, dos bombeiros. Eles foram fundamentais para levar essas pessoas da comunidade para os hospitais. E também mais fundamentais para retirar os mortos. Mas os vivos, quem retirou em grande parte é a comunidade. Porque é assim que acontece. Numa tragédia dessa, quem são os primeiros socorristas é o pessoal da comunidade, são a comunidade, os moradores locais. Infelizmente, não tinha como esperar, aguardar, vir Defesa Civil, vir bombeiro, porque a distância do bombeiro, da Defesa Civil até a comunidade é muito grande, porque o nosso município tem mais de 100 km de extensão. E fica centralizado lá a 60 e pouco km de distância de onde nós estamos. E se fosse esperar esses bombeiros, primeiros socorros chegar, muito mais pessoas poderiam ter morrido. Nesse pedaço aí em cima, exatamente, é um pedaço que eu fiquei muito abalado,
porque onde morava um casal de idosos, o seu Amário e Dona Neuza. Esse casal, toda vez que eu subia, o seu Amário tinha o prazer de chegar em mim e começar a contar a história do sítio que ele montou em cima. Ele me parava, ficava 1 hora e pouco conversando, e eu tentando até sair, porque começava a ficar maçante. Ele contava a história todinha do sítio, parava de contar, depois repetia de novo. Aí eu, não, nossa, seu Amário, não sei o quê. Mas, como eu tenho paciência, ele tinha prazer de contar para mim. Aí ele contava um dia, quando eu voltava de novo, contava a mesma história. Aí ontem fiquei bem chocado quando cheguei nessa parte e vi o local onde eles foram soterrados e morreram. Porque era um local onde eu gostava de estar, exatamente por causa disso, né? Porque o seu Amário, ele gostava de contar a vida dele, não só o sítio de agora, como o passado, né? Eu trabalhei durante 11 anos no Instituto, onde eu tive que lidar com... O Instituto a base é criança. Então, algumas crianças que acabaram falecendo nessa tragédia passaram pela minha mão. Eu todo dia que mesmo 2 anos já passaram desse instituto, 2 anos longe desse instituto, essas criançadas passavam por mim todo dia, brincavam comigo. Ô tio Léo, não vai falar comigo não, tá metido. E assim ia. A menina de 13 anos, de 16 anos na verdade, que falava comigo, eu chamava, minha fã. Você que é meu fã, tudo bem? Não, você que tá, eu estou bem, e você? E os pequenininhos também. Então, eu vi grande parte da população crescer. Eu estou com 33 anos, vou fazer esse ano. Não parece, mas eu vi grande parte da molecadinha de 17, 18, 19, 20 e poucos anos, desde que eles estavam no colo da mãe. E alguns deles, infelizmente, eu perdi nessa tragédia. Então, mais do que apenas morador da comunidade, eu perdi diversos amigos, diversas crianças que passaram na minha mão. Por mais que alguns deles já tinham 20 e poucos anos, mas eu tive contato com eles. Então, eu me perco às vezes nas palavras, porque é muita dor lembrar disso, mas infelizmente não tem como esquecer, porque vai ficar eternizado. A vida jamais será a mesma. E não está sendo a mesma, desde o dia da tragédia. E daqui para frente nós ainda estamos numa situação ruim, que mesmo depois da tragédia tem a questão da incerteza. Como será o nosso futuro? O que será que vai acontecer? Será que estamos em risco de acontecer outras tragédias dessa? Será que o poder público vai tomar a sua devida atenção em cima disso? Se o poder público tiver tomado a iniciativa há um tempo atrás, como já era programado, esses locais que foram soterrados, não teria morrido ninguém. O poder público não poderia ter impedido essa chuva de vir, realmente não poderia ter impedido, porque foi 600 e pouco milímetros de água. Mas o local onde foram soterrados era um local que não era para ter gente. E eles deixaram acontecer, deixaram essa comunidade crescer até esse local, por questão de benefício próprio, né? Porque eles queriam votos, porque queriam ter eleitores para eles. E era assim que eles faziam. Bom, deixa construir lá que nós precisamos de voto. Como sempre é assim. Então, por isso que nós chamamos de tragédia crime. Porque não foi somente uma tragédia devido à chuva. E sim um crime porque foi causado por uma falha não dos moradores, e sim do poder público, vereadores, prefeito, governadores, que não tomaram a devida providência a tempo. Infelizmente, quem sofre com isso é a nossa comunidade. Nossa comunidade que sofre, nossa comunidade que está sofrendo. E vai continuar sofrendo. E como eu falei para vocês, diversas pessoas que resgataram os seus amigos estão se mantendo fortes, estão se mantendo fortes até o momento. Mas uma hora quando as coisas apaziguarem, nós sabemos que muitos deles irão precisar de mais atenção, porque essas pessoas vão começar a cair. Eles estão com as pernas fortes, com a cabeça erguida, mas uma hora ou outra, eles vão precisar de um acompanhamento de psicólogo, porque o meu medo que eu vejo nas falas da pessoa é essas pessoas começarem a se entregar no vício de álcool, de drogas, porque eles viram cenas que
ficarão eternizados na mente deles. Cena de filme de cenário de guerra. É o que muitos deles viram e relatam para mim. Eu, no momento, não estava na comunidade. Estava distante, porque eu estava na costa, eu estava na parte central. Então, eu não cheguei a ver os cadáveres de ninguém dos meus. Mas as pessoas que viram, sim. Eles ficaram abalados, me falam sempre, Léo, não sei o que vai acontecer amanhã, porque a imagem me vem toda noite da minha vizinha, que eu conversava sempre morta, e retirando uma criança sem a cabeça. Parece que é impactante eu falar isso para vocês, mas mais impactante que isso foram as pessoas que tiveram que resgatar os seus amigos, seus entes queridos, sua família. Eu não tenho muito mais a dizer sobre isso, eu acho que agora eu posso passar para o Fábio. Boa noite a todas e todos. Antes de tudo, quero agradecer a coordenação, a direção da escola, principalmente na pessoa da professora Ângela, que me mandou as mensagens, nos convidando para vir até aqui. E eu agradeço, antes de tudo, essa oportunidade de vir, de trazer um relato do Leandro, que é o relato que muitas vezes não está na mídia, porque não é o que vende, não é o que dá audiência, e é um relato da verdade nua e crua. Eu estive lá vários dias no território, eu não vi isso, mas eu pude acompanhar de perto o pós-tragédia, crime do que aconteceu lá. Bom, eu sou o Fábio, eu sou um militante das lutas populares há pelo menos uns 30 anos. Eu sou atualmente militante do coletivo Caiçara, um coletivo de luta do Litoral Norte. Sou militante da FACESP. Também sou acadêmico, sou historiador, sou doutor em História e sou educador popular em ocupações urbanas. Passei 21 anos como educador popular em Belo Horizonte e agora desenvolvo um trabalho de educação popular em ocupações aqui do centro da cidade, né? E também com população de rua. A primeira consideração que eu acho importante fazer é resgatar um pouco do que o Leandro falou, que nós não estamos diante de um desastre e apenas de uma tragédia, mas de uma tragédia-crime. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista ecológico, climático, nós podemos falar em uma tragédia, porque, de fato, aquela chuva foi incontrolável. Não havia meios para impedir aquela tragédia ambiental. Porém, do ponto de vista social, nós devemos chamar claramente de crime. E há provas contundentes de que, pelo menos há 20 anos, já existiam estudos e algumas pequenas iniciativas naquela própria comunidade do Saí para que este problema que agora levou a vida de 65 pessoas em São Sebastião tivesse sido evitada. Então, do ponto de vista ambiental, o morro não teria como deixar de descer. Mas as casas poderiam não ser destruídas e 65 famílias hoje não precisariam ter enterrado seus entes queridos. Então, isso é um crime. Do ponto de vista social, isso é um crime. Todo crime tem responsáveis e nós, militantes da luta popular, exigimos a punição exemplar para que nunca mais se repita uma tragédia-crime como aconteceu no Litoral Norte e, mais particularmente, em São Sebastião. Bom, a segunda questão que eu gostaria de abordar aqui, agora por um ângulo das lutas populares, um ângulo de uma análise política, é que nós entendemos que a tragédia-crime ela deve ser entendida por uma dupla perspectiva política. A primeira, de uma perspectiva nacional, e a segunda, por uma perspectiva local. Bom, do ponto de vista da perspectiva nacional, eu acho que é importante destacar que a sorte, entre aspas, da comunidade do Saí poderia ter sido muito pior se o derrotado das eleições presidenciais, as últimas eleições presidenciais, tivesse vencido. Porque nós sabemos, né,
os fatos, isso não é uma opinião, isso não é uma posição política, os fatos comprovam, e inclusive quando o povo estava inundado e afogado e soterrado em Santa Catarina, o ex-presidente estava andando de jet ski na Bahia e festejando, celebrando sei lá eu o quê, enquanto as pessoas morriam com as enchentes em Florianópolis. Então, o que aconteceu em São Sebastião seria uma coisa mais ou menos desse tipo. Em algum lugar do Brasil, o ex-presidente estaria andando de jet ski, fazendo festa, enquanto as pessoas estavam soterradas pela lama. Então, o fato do senhor Luiz Inácio Lula da Silva ser o presidente nesse momento ajudou bastante. Ajudou bastante, inclusive, porque fez, durante a opinião pública, nacional e internacional, com que o governador do estado de São Paulo e o prefeito de São Sebastião, que estão ligados a esse projeto político de destruição e morte, que é o bolsonarismo, que é da extrema-direita, acabassem se mexendo, pelo menos se pronunciando perante a mídia de que alguma coisa seria feita. Agora, nós sabemos que, se dependesse do prefeito de São Sebastião e do governador de São Paulo, ao longo de todos esses anos, e não é só responsabilidade deles, essas pessoas que o Leandro aqui descreveu para nós, por conta da especulação imobiliária, essas pessoas foram expulsas de suas terras ou alocadas em regiões absolutamente inóspitas e de uma fragilidade, de um risco ambiental terrível, mas também por conta de uma elite econômica que habita os condomínios de luxo, por exemplo, a Praia da Baleia, que fez um lobby junto ao prefeito, e também em Maresias aconteceu isso, para que se não construíssem casas populares ao lado desses condomínios de luxo. E, do ponto de vista da especulação imobiliária, fizeram um lobby para que não fossem construídos vilas populares de trabalhadores, porque o preço de mercado desse território e desses terrenos seria desvalorizado. Ou seja, nós estamos diante da supremacia da lógica do capital, da lógica do dinheiro, acima das vidas. E isso é muito grave. Isso caracteriza ainda mais, aprofunda ainda mais a tese que nós sustentamos de que aconteceu uma tragédia-crime. E nós sabemos bem também que, se dependesse dos governos locais, estaduais, essa exuberância do litoral norte teria sido posta abaixo já, como o bolsonarismo tentou colocar abaixo a Amazônia. E esses povos marginalizados, os nordestinos e os caiçaras, talvez tivessem uma sorte muito parecida com o que está acontecendo com as populações, com a nação Yanomami, no norte do país, né? Um genocídio da nação Yanomami. Então, por isso eu destaco que foi uma sorte um pouco melhor ou menos pior da população do Saí, por não termos aí quem estava na presidência antes, e termos um presidente que tem um pouco de sensibilidade social e tem uma visão progressista da sociedade. Então, essa é uma perspectiva nacional. Do ponto de vista local, as coisas se complicam, porque, veja bem, as pessoas que foram atingidas, que perderam suas casas, perderam seus vizinhos, seus animaizinhos de estimação, que perderam seus familiares, até então, essas pessoas continuavam agentes absolutamente passivos de toda a negligência do poder público, que levou à morte e à destruição, não só das vidas, mas de um modo de vida. O que está colocado aqui não é apenas, e é muito, que as pessoas tenham perdido seus familiares e suas casas, mas toda uma construção social e cultural, ela foi abaixo. Todo um sentimento de pertencimento e de comunidade. Tudo isso foi destruído em nome da especulação imobiliária e em nome de um capricho de uma burguesia que sequer mora no litoral. Porque, para quem não sabe, em São Sebastião
de cada 10 casas, durante o ano, 6 ficam fechadas quase que o ano inteiro. E a população pobre tem que morar nas encostas. Isso é um crime social. Por isso, uma tragédia-crime. E isso em nome do quê? Em nome da especulação imobiliária e em nome de um capricho de pessoas que não querem andar na praia ao lado de pessoas que têm o meu rosto, o rosto do Leandro, de pessoas pobres e trabalhadoras, nordestinas. No caso, eu não sou nordestino, mas, inclusive, um lobby desses condomínios de luxo, até para que postes de energia elétrica não fossem colocados no lugar. Todo o orçamento público fosse gasto do orçamento público para que fosse tudo subterrâneo. Então, a praia tinha que ficar bonita e, de preferência, que os pobres estivessem ali vendendo um camarão, vendendo um amendoim ou limpando o vaso sanitário dessas pessoas. Mas, ao final do dia, essas pessoas teriam que voltar para a sua comunidade e aí, quando veio a chuva, a realidade do apartheid social apareceu. E é apartheid social. Eu nem uso essa expressão racismo ambiental, porque eu acho que isso é muito mais um modismo acadêmico. Nós estamos diante de um quadro de brutal exclusão social que existe nesse país desde que o Brasil é Brasil. Há 500 anos nós vivemos um quadro de exclusão social, né? E, então, do ponto de vista local, essa comunidade que foi afetada, o prefeito esteve no território com homens armados com fuzis e não dialogava com a comunidade. Ele chegou aí a uma creche que foi ocupada, ele fez um churrasco, ele deixou toda a sujeira lá, ele ameaçou pessoas, perseguiu, está perseguindo pessoas, e foi então que a comunidade achou que tinha que fazer algo e nos chamou, o Coletivo Caiçara e a FACESP, por conta da nossa experiência com a organização política, com a luta política, com a nossa experiência de organizar a população para a luta, de mobilizar e fazer as manifestações. E foi, então, a partir disso, que no dia 11 de março, nós fizemos uma grande manifestação na praça da comunidade do Saí, e mesmo assim o poder público tentou sabotar de todas as formas. Eles fizeram uma festa a poucos metros da manifestação, quer dizer, não há tradição democrática nenhuma. Essas comunidades, elas inclusive carecem de uma tradição de luta política. E o litoral norte carece de democracia, de tal modo que o poder público resolveu interferir numa manifestação democrática da população que ainda está de luto pelos seus mortos, fazendo uma festa ao lado de uma manifestação, e que nós sequer cantávamos hinos de luta por conta da dor das pessoas. Então, assim, é de uma crueldade o que o poder público fez e está fazendo com as pessoas, e da maneira mais arrogante possível. O poder público, como eu disse, ele foi ao território com policiais, com seguranças, homens com fuzis, homens armados até os dentes, e não atendia a população. E aí nós, então, a partir da vontade da comunidade, nós exigimos que a população atingida e realmente interessada em tudo isso, em uma resposta efetiva, que essa população fosse ouvida. E que essa população participasse ativamente das decisões que pudessem minimamente sanar esses problemas. Porque as vidas estão perdidas, elas não voltam, e um modo de vida novo para que seja reconstruído do ponto de vista sociológico e antropológico, a gente sabe que isso pode levar décadas, e sem garantia histórica nenhuma. Portanto, essa tragédia-crime que aconteceu em São Sebastião, e que provavelmente vai acontecer em outros lugares do Brasil, ela coloca na ordem do dia e atualiza questões muito importantes para nós da luta popular principalmente, e para todo um campo, inclusive da arquitetura, que está engajada e interessada na democracia, no progresso social, né, no desenvolvimento coletivo da nação, do povo, da sociedade brasileira. A primeira das atualidades
é que a cidade foi e é um território em disputa. A cidade continua sendo, sejam as grandes metrópoles e sejam as pequenas cidades do litoral norte, paulista ou de qualquer outro lugar, elas continuam sendo um palco de disputa política, de disputa pelo controle do espaço. E aí eu trago à baila mais uma outra atualidade. Quando nós vemos que essa cidade, né, é palco de disputa, e é palco de disputa entre quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, nós vemos que a luta de classes continua viva como nunca. Que o conflito capital-trabalho continua vivo como nunca. E que, portanto, para nós, da luta popular, é muito claro que a responsabilidade por tudo isso pode ser de um ou outro governante ou de alguns outros governantes. Mas se nós tirássemos esses governantes e colocássemos outros, nós teríamos, de novo, a tragédia crime. Porque, na verdade, a responsabilidade pela tragédia crime em São Sebastião é da lógica do capital. É responsabilidade de um sistema de destruição e morte incontrolável, irrefreável, e que coloca em risco nessa crise civilizatória que nós estamos vivendo e que pode ser decisiva para a maior parte da humanidade, porque envolve a questão ambiental, porque envolve a natureza, que se chama capitalismo. Então, a nosso ver, de maneira conclusiva, eu queria dizer que, do ponto de vista político, de quem está mergulhado nas linhas de frente e que pertence ao povo e que luta ao lado da classe trabalhadora mais pobre, como no caso da comunidade do Saí, faz-se mais do que urgente a superação histórica da lógica do capital e do capitalismo, que é um sistema de destruição e morte, não só da raça humana, mas de todo o meio ambiente e, inclusive, do planeta. Eu agradeço a atenção de vocês e passo a palavra. A Luciana primeiro. Acho que houve uma inversão aqui, vai ser a Luciana Travassi que vai. Por favor. Obrigada, Anderson. Queria agradecer o convite da Escola da Cidade, o Anderson, a Simone Gatti, com quem eu conversei. Queria agradecer você pela tua fala e por você estar aqui hoje. Também ao Fábio, acho que é importante. E a minha ideia hoje aqui... boa noite a todo mundo que está ouvindo. Mas a minha ideia hoje aqui talvez seja... A gente fez uma inversão aqui de fala, porque... ouvindo as duas falas aqui, eu acho que o que eu trouxe coloca alguns dados importantes para a gente, dados censitários velhos, né? Porque, enfim, ainda não temos um censo novo, mas que mostram um pouco para a gente por que essa tragédia crime, que eu chamei de desastre ambiental, mas a gente pode chamar de tragédia crime ambiental, porque de múltiplas dimensões. Por que ele aconteceu e qual é o processo de produção do espaço que está colocado por baixo desse desastre. Então, a gente fez essa inversão porque eu achei importante trazer alguns dados aí para ilustrar essa fala e para falar um pouco da nossa função como planejadores territoriais, como planejadores urbanos, e o que não foi feito, né? Acho que o Leandro falou bem o que não foi feito, o Fábio também, mas acho que é importante botar um pouco de cara nisso, considerando que São Sebastião teve um plano diretor de 1999 e depois um plano diretor de 2021. Né? Ou seja, esse desastre foi produzido também no imobilismo da própria Prefeitura de São Sebastião. Então, vocês vão passar para mim?
Só para vocês olharem o que eu pensei em trazer, né? Então, falar um pouquinho de construção social do risco e justiça ambiental, bem brevemente, né? Para falar por que a gente fala de construção social do risco, e aí falar dessa produção do espaço localizada na costa sul de São Sebastião, não porque é a única, mas porque ali as condições talvez sejam as mais urgentes de ação no litoral norte, falando um pouco de ocupação e desigualdade e desse imbróglio do planejamento urbano que está colocado hoje para a gente decidir o que fazer. E depois o Celso ainda vai colocar mais alguns pontos sobre esse imbróglio que eu acho que são importantes para a gente atuar aqui dentro de uma escola de urbanismo, né? E como urbanistas. Passa para mim, por favor, meninas. Então, tragédia crime ambiental, né? Não é desastre, tragédia crime ambiental, não é natural, é resultado totalmente vinculado às ações e às omissões humanas. Então, acho que é importante sempre a gente dizer que não é só a forma como a gente age, mas também como a gente se omite da ação que vão produzir os desastres, né? Então, a forma como a gente escolheu fazer as coisas e o que a gente escolheu não fazer, né? E eu acho que no caso de São Sebastião, o que a gente escolheu não fazer se ressalta muito quando a gente pensa no que aconteceu ali. É uma construção social do risco, porque o risco ele não é produto da suscetibilidade daquele terreno, né? Então, o Leandro falou, a chuva vinha, o morro ia descer. Mas não é porque a chuva veio e o morro desceu que se produziu o desastre, né? A chuva veio, o morro desceu e se produziu o desastre. Por quê? Porque tinha uma área de vulnerabilidade abaixo, né? Porque tinha pessoas morando, pessoas com poucas condições de se proteger daquele evento meteorológico e geológico, certo? Enfim, daquele evento que se colocou ali. E a construção social do risco, ela não se dá só na produção do risco, né? Ela não se dá só no encontro entre a ameaça, né? Ou seja, você tem uma suscetibilidade do terreno, você tem as mudanças climáticas trazendo chuvas cada vez mais fortes, cada vez mais localizadas, em tempos cada vez mais curtos. Então, você tem uma ameaça ali colocada e você produz o risco porque você permite que as pessoas, não só permite, mas se omite do fato de que pessoas vulneráveis estão morando naqueles lugares, mas também constrói o risco nas respostas que você dá a esse risco, né? Eu acho que a gente chega aqui, no final da minha fala, e na fala do Celso, e aí na discussão aqui, afinal de contas, quais são as respostas que a gente está dando para esse risco, né? Será que a gente está construindo novos riscos na resposta que a gente está dando para esse risco? Então, a construção social do risco ela não é só da produção do evento, do desastre, tragédia, crime ambiental, mas ela também está colocada na resposta que a gente escolhe dar. E se a gente pegar o caso de São Sebastião, ele é um caso clássico de justiça ambiental, desculpa o academicismo, mas ele é um caso clássico de justiça ambiental. Por quê? Porque nele estão colocados os aspectos distributivos dos ônus e dos bônus do processo de produção do espaço. Então, uma parcela da população tem para si os ônus daquele processo, o Mar Bonito, aquele espaço bucólico, a praia legal, ainda que a gente tem um pouco de esgoto, mas vamos fingir que não, né? Esgoto é só lá de cima do morro, o nosso não fede, né? Mas, enfim, traz para si os ônus e deixa para os outros o bônus, né? Então, o bônus, traz para si os bônus e deixa para os outros os ônus do processo de produção do espaço. Então, tem um aspecto distributivo muito forte nessa questão. Tem um aspecto de reconhecimento, né? Quem são essas populações que não os veranistas classe média alta que estão nessas praias, né? São quem? É a população negra, é a população pobre, é a população tradicional, é a população originária, né? O não reconhecimento dessas populações é uma questão clássica da justiça ambiental, né? Como que você consegue construir um território justo se você não reconhece que outras pessoas compartilham desse território com você? É uma questão de participação, né? Quem pôde participar dos processos legais, normativos, de decisão dentro
da construção da política urbana de São Sebastião. A gente vai ver, o Fábio falou, né, como que se movimentaram as associações de moradores, né, ao longo da história. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês. E a ampliação das capacidades. Como é que eu vou ter um território justo se eu não sei como me colocar nesse território, se eu não sei como é justiça? Aquele casal, né, como que eles podem se colocar de uma forma segura no território se eles não têm uma capacidade de perceber aquele território e perceber o risco que está colocado? Né? Isso não é exclusivo, obviamente, de parte da população. É uma ampliação de capacidade necessária para que todos nós possamos, né, contribuir na produção de um espaço mais justo e, obviamente, mais seguro para todas as pessoas. Então, bom, nem precisa dizer, 3 elementos produziram a tragédia-crime, mas, certamente, o principal deles, e o que a gente vai focar a fala, é a produção do espaço. Pode passar. Bom, aqui, né, Juqueí, bucólico, anos 70, construção de um espaço de estar maravilhoso para o turismo das classes médias, né, um paraíso no qual a gente quer usufruir, né? As pessoas todas querem usufruir desse paraíso. E aí a gente usufrui como? Né? Como que as classes médias altas usufruem? Deixando a natureza intocada nos seus jardins de gramado, de grama batatais, não é? É uma natureza produzida que, de fato, promove uma boa relação com a questão ambiental, né? Eu até esqueci de trazer o mapa das multas ambientais que já foram aplicadas na Costa Sul. Está disponível no site da Secretaria de Meio Ambiente, vocês podem olhar, e são muitas, né, sobre todos os aspectos. Mas, ao produzir esse espaço, o que a gente produziu também? Por favor. A gente produziu esse outro espaço que a gente estava conversando aqui antes, né? Essa imagem, ela não é uma imagem de hoje, ela é uma imagem de uma reportagem da revista Trip de 1997, já ali, ó, na Vila do Saí, né? Não está escrito aí, mas essa já é uma imagem de 97 da Vila do Saí. Ou seja, conforme o Leandro estava falando agora, aqui, isso não se construiu ontem. Não foi ontem que essas pessoas foram ocupar essas áreas. Essas pessoas foram ocupar essas áreas há muito tempo. E há muito tempo há uma omissão no tratamento dessas áreas. Essa aqui é uma reportagem da revista Trip. A revista Trip, o que é a revista Trip? Uma revista do surf, de consumidores, já falando sobre, afinal de contas, o que estava acontecendo no litoral norte e como que a gente ia dar uma resposta para isso. Olha as informações. Segundo a Defesa Civil de São Sebastião, em 1997, os núcleos populacional de favelas cresciam de 5% a 139% ao ano, em 1997. Então, vamos lá. Bota aí esses dados e esses valores, obviamente não com a mesma velocidade, mas até 2021, e vamos ter aí a situação da produção do espaço da Costa Sul de São Sebastião. E aí eu pedi para um aluno meu, e quando a Simone me convidou, eu falei, nossa, Simone, mas eu não tenho mais nada para contribuir, porque todo mundo está falando muitas coisas, então eu gostaria de contribuir com fazer algum mapeamento, alguma coisa, e um aluno meu, o Luiz Felipe, me ajudou a fazer em tempo recorde alguns mapas para mostrar um pouco esses elementos para vocês, né? Então, aqui a gente tem 4 imagens de satélite, né? Em cima Maresias e embaixo Saí, e aí a gente vai vendo de 85 até 2015 como essas ocupações vão se dando. 85, a Rio Santos já está basicamente colocada, e vocês sabem que a Rio Santos é o grande vetor, né, de possibilidades de ocupação, de veraneio e, portanto, de tudo aquilo que o Leandro estava falando, né, das pessoas que foram construir, etc, etc. Mas o que a gente consegue ver? Se, por um lado, de 85 até 95, ali olhando para o Saí, né, de 85 até 95, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Aqui é Rio Santos, né? E aqui a Vila Saí. Se não tem uma grande expansão, né? A gente não pode dizer assim, nossa, é uma grande expansão para
para as áreas mais declivosas, mas cada vez mais de pouquinho e cada vez mais denso, né? E eu acho que esse é um grande processo que acho que é importante a gente compreender sobre a Costa Sul, que a Costa Sul, essa população não reconhecida foi cada vez mais sendo pressionada por dois condicionantes. Um condicionante da valorização da terra para o turismo e o parque do outro lado. Obviamente que quem perde é o parque, né? Nessa luta, né? Obviamente quem perde mais é a população, mas para as áreas valorizadas ninguém consegue chegar, né? No parque vai chegando de pouquinho. E aí eu vou mostrar para vocês também como essas próprias associações agiram para proteger o parque, né? Então, age para proteger o parque, mas não age para democratizar o solo seguro. Então, essas populações elas foram fazendo aquilo... Quando vocês veem em 2015, aquele rosa bem forte, quer dizer que essa área está muito densa. Então, você tem uma densidade enorme, que nem é uma expansão da mancha urbana, assim como a gente está acostumado a ver em São Paulo, né? Ver aqueles mapas de expansão forte da mancha urbana, não é isso. Né? É a formação de uma cordilheira de precariedade entre as áreas ricas e o parque. Cada vez mais denso, cada vez mais vulnerável por conta das próprias densidades, a altura da edificação, entre outras coisas. E aí, só para mostrar alguns mapas do censo de 2010, velhos para vocês, né, mas que eu acho que são bem... Eles representam bem o que a gente está querendo falar aqui, né? Se a gente for olhar, olha, a população com renda até 3 salários mínimos. Então, onde a gente olha as áreas em amarelo, são as maiores proporções de população com renda até 3 salários mínimos. Mas, se a gente for dar uma olhada geral no mapa, a gente vai ver que poucas áreas você tem uma incidência maior de população com renda maior do que 3 salários mínimos. Ou seja, a gente está falando de uma ocupação na Costa Sul, não só na Barra do Saí, mas que é eminentemente uma ocupação de renda média-baixa, renda baixa. Né? Se a gente for olhar no mapa de baixo, são as densidades demográficas, a gente vai ver que a gente tem áreas muito expressivas de alta densidade demográfica com rendas baixas. Né? Então, essa é uma situação que a gente precisa olhar com cuidado. Altas densidades, renda baixa, basicamente a produção de um fator de vulnerabilidade muito alto. Mas não termina aí. Se a gente for olhar para a distribuição entre a população negra e a população branca, isso tudo 2010, tá, gente? Eu tenho como hipótese, a gente vai ver depois disso, que em 2022 isso tudo provavelmente piorou. Ou, não é nem uma questão de piorar ou melhorar, né? Mas é uma questão de que alguns dados de vulnerabilidade se recrudesceram. A gente vai olhar, e a população negra ela é a população predominante na Costa Sul, e ela está localizada depois da Rio Santos. Né? Se eu tivesse aqui, né? Não sei se é fácil para vocês identificarem, mas aqui, ó, aqui é o Saí, tá vendo? Aqui é a Baleia. Tá? Aqui é Boiçucanga, certo? Aqui é Boiçucanga, Camburi aqui. Camburi, Camburizinho, Boiçucanga. Aqui é o Saí, aqui é a Baleia. Tá? O Saí é onde tem as ilhas aqui, né? Olha a predominância da população, como o Fábio estava falando. Né? A predominância nesses espaços é de população negra, esses que não foram reconhecidos, que não participam, que sofrem da omissão do poder público. E se a gente for olhar, a população branca está muito mais concentrada na Costa Norte, né? Está muito mais concentrada perto do centro e na Costa Norte. Passa, por favor. Eu quero ser rápida, porque eu quero dar mais espaço para vocês falarem, então depois a gente comenta mais. Olha esse dado, gente, população de 0 a 14 anos. É mais um item importante de vulnerabilidade. Olha a proporção, né, na área do Saí, depois da Rio Santos, em Boiçucanga, em Maresias, depois da Rio Santos. Olha a proporção, quase 50% da população, de 30% a 50% de população de 0 a 14 anos. O que a gente está falando? Né? Qual que é a cara desse lugar?
é um lugar que tem muitas crianças, que tem uma população jovem, portanto, mais vulnerável. O bebê que morre, ele faz parte desse grupo, né? Que é muito mais vulnerável do que um adulto, que pode sair, que pode se proteger, né? E tem uma taxa de dependência muito alta, né? Ou seja, você tem uma população economicamente ativa insuficiente para dar conta de toda a necessidade que essa população tem. Se a gente for olhar a população de 60 anos ou mais, eles vão se concentrar de novo na área mais da costa norte, né? Então, essas várias camadas de vulnerabilidade que estão expressas nesses mapas, elas são a chama do processo de produção do espaço que vai redundar na tragédia-crime que o Leandro e o Fábio estavam falando para a gente, que a gente viu na mídia. Pode passar mais um. Só mais um pouquinho. E aí, de novo, aquilo que o Fábio estava falando. Olha aqui, o segundo mapa são os domicílios de uso ocasional. O azul mais escuro vai de 50% a 96% dos domicílios nesses lugares de uso ocasional. Bom, vocês trabalham com infraestrutura, né? A gente trabalha com infraestrutura, a gente trabalha com planejamento urbano, a gente já trabalha com serviços urbanos. E aí, o que significa para uma prefeitura prover de serviços, infraestrutura, esgoto, água, transporte, UBS, tudo mais, um lugar que 96% dos domicílios são de uso ocasional, ou seja, estão vazios na maior parte do ano. E olha a Costa Sul. Aí, ó, esse mapa é totalmente diferente do outro, né? Porque o outro, todos os mais escuros, estavam para além da Rio Santos. Esses são o contrário, né? Eles estão todos para baixo da Rio Santos. Então, esse apartheid, né, que está colocado, e que é um apartheid que em 2 quilômetros você vê, né, menos que isso, né, em 1 quilômetro o apartheid está configurado, ele se expressa espacialmente. Então, não dá para falar que a gente não sabia, né? Não é só porque a gente consegue ver da Rio Santos, é porque os dados estão aí para a gente olhar e agir sobre eles, né? Percentual de domicílios ocupados é o contrário, né? Os domicílios são ocupados para o norte da Rio Santos, né? Ou seja, eles são ocupados nas áreas onde moram essas pessoas que não são reconhecidas do ponto de vista da política pública. Passa mais um, por favor. Esse acho que é o último mapa. Vocês desculpem se são muitos mapas, mas eu achei que era importante mostrar, porque talvez essa seja a minha contribuição, né? Aqui mostrar como isso se configura espacialmente. Olha como se expressam os domicílios com mulheres que são responsáveis e que têm mais de 1 a 3 moradores, né? Então, junto da vulnerabilidade de uma maior presença de crianças, de uma população com baixa renda, da presença de população negra expressiva, a gente também tem um recorte de gênero colocado aí, no qual uma parte importante dessas famílias são chefiadas por mulheres sozinhas com seus filhos, né? Ou com um companheiro, enfim, mas são chefiadas por mulheres que são importantes. Na verdade, tem mais um mapa, que esse é bem importante também, que são as ocupações. O que a gente está chamando de ocupações com alto nível de atividade manual são aquelas ocupações que são as ocupações necessárias para conservar uma casa de veraneio, né? Então, são os eletricistas, os encanadores, os caseiros, todos os tipos de empregados domésticos, garçons, ou seja, todas as atividades que você precisa usar o seu corpo para atender a um serviço. E, se a gente for olhar a Costa Sul inteira, tem uma população, tem mais de 80% da população ocupada nesse tipo de trabalho. Onde essas pessoas estão trabalhando? Para quem elas prestam serviço, né? Como você falou, no final do dia se desejaria que elas sumissem, né? Mas elas não somem, elas precisam morar em algum lugar, né? E elas moram nesses espaços. Por último, nossa, tem milhares de mapas, né? Vamos passar esse porque são os domicílios de mulheres responsáveis, e aí a gente chega no imbróglio do planejamento.
Bom, o Parque Estadual está aí, né? São Sebastião é cercado de todos os lados por áreas de proteção ambiental, por unidades de conservação das mais diversas categorias, e, obviamente, isso importa na forma como a gente vai planejar, mas pode passar mais um. E também é planejado por um sistema estadual de zoneamento ecológico econômico que vai estabelecer para o litoral norte como um todo, na verdade, para o litoral como um todo, né? O litoral sul ainda não tem, mas tanto a Baixada Santista quanto o litoral norte tem um sistema de zoneamento ecológico econômico costeiro que vai estabelecer quais são as áreas passíveis de serem ocupadas do ponto de vista urbano, quais são as medidas mínimas de lote que eu devo ter na beira do parque, classificadas em zona 1, zona 2, que são as zonas mais restritivas, a zona 3, que é uma zona rural, basicamente agrícola, né? Basicamente só aparece em Caraguá. E aí os graus de ocupação urbana. Esse mapa ele deve servir, ele deve orientar e ser orientado pelos planos municipais, né? E ele deve servir, em tese, para a gente discutir planejamento urbano, mas ele não entra nos detalhes intraurbanos, né? Quem vai entrar nas questões intraurbanas como vocês sabem, o plano diretor. E aí começa a questão do imbróglio do planejamento, né? Em 2011, São Sebastião fez um plano local de interesse social, identificou 71 assentamentos precários no território como um todo, 8.623 domicílios distribuídos nesses 71 assentamentos precários. Ou seja, sabia, lá em 2011, né, tem um congelamento, um monte de histórias que depois vocês podem contar para a gente, mas houve um plano local de habitação de interesse social. E esse plano local ele refletia, né, esse crescimento gigantesco que havia acontecido anteriormente sobre esses loteamentos, né, sobre esses assentamentos precários. Então, se a gente for olhar entre 2000 e 2010, no censo de 2000, a gente vai olhar que haviam quatro setores subnormais, como a gente chama, né, como o censo chama, setores subnormais. Em 2010, já eram 34 setores subnormais. Ou seja, se isso não é omissão, eu não sei o que é. Né? Se isso não é omissão e produção do espaço desigual, eu não sei o que é. Em 2000, 3.900 pessoas nesses assentamentos e, em 2010, 24.000 pessoas nesses assentamentos. Qual é o grau de crescimento disso? Né? Como que a gente pode se omitir do ponto de vista técnico e político sobre esse fator? Só que, em todos esses momentos, o que vigia em São Sebastião era um plano diretor de 1999, que não atualizou uma lei de uso e ocupação do solo da Costa Sul de 1987. O que regula ainda, porque, na verdade, ainda tem uma lei sendo discutida, né? Ainda não há uma nova lei de uso e ocupação do solo vinculada ao plano diretor de 2021. O que ainda está vigente ali é uma lei de uso de 1987. Antes do estatuto, o plano diretor vigente anteriormente era antes do Estatuto da Cidade. Essa lei de uso é antes da Constituição Federal. Portanto, tem um imobilismo na política urbana de São Sebastião que é a omissão total sobre os aspectos de controle, recebendo royalties de petróleo. Tá? Essa lei de uso e ocupação do solo, ela, então, é de 87, teve algumas revisões pontuais ali para a Costa Sul, ela é só para a Costa Sul, a da Costa Norte acho que é 89, mas, enfim, ambas são da década de 80 ainda. E há um programa de regularização das zonas especiais de interesse social, PREZEIS, de 2010. Isso, de 2010. Mas é um programa de regularização de ZEIS, sendo que as ZEIS não estavam instituídas. Então, esse programa regulava o quê? Não sei. Depois vocês me contam se teve alguma coisa no meio do caminho, porque eu realmente não encontrei.
E aí, em 2021, finalmente tem um mapa das zonas especiais de interesse social, que, obviamente, e o plano diretor diz que as áreas de risco elas são prioritárias do ponto de vista do tratamento, do seu tratamento urbanístico, e vai apontar as EIs, que, obviamente, não são os EIs de vazio, são os EIs de regularização fundiária, são as EIs de regularização urbanística e edilícia. Por quê? Porque o discurso é que não tem terra apta à urbanização na Costa Sul. Né? Não tem terra apta, porque, enfim, a terra apta está ocupada pelas casas vazias. Né? Então, a gente tem uma situação ali colocada que eu resolvi chamar, pode passar mais um agora, obrigada, de um imobilismo bem-vindo. Né? É um imobilismo bem-vindo. Por quê? Porque se esses vários grupos sociais que o Fábio se referiu aqui, se eles pressionaram, e muitas vezes, o poder público para que não houvesse verticalização, não faz EIs, não faz condomínio Minha Casa Minha Vida aqui do lado da minha casa, inclusive fizeram rastreamento por monomotor, né? Pagaram rastreamento por monomotor para mapear invasões, entre aspas, no Parque Estadual da Serra do Mar, ou seja, se mobilizaram, ou você falou da questão da desvalorização, mas também tem a questão do saneamento. Como assim a gente vai construir moradia popular, habitação de interesse social? Porque se a gente nem conseguiu resolver a questão do saneamento aqui, né, como se uma coisa fosse diretamente associada à outra. Então, se a população se mobilizou durante todos esses anos para peitar a prefeitura, né, para que ela não agisse, né, para que ela se omitisse, no fundo, ou melhor, para que ela não agisse para produzir habitação de interesse social, para, de fato, garantir justiça no território, a prefeitura também achou que estava tudo bem. Então, eles fazem pressão, eu aceito a pressão, eu não faço nada, já que eu não posso fazer um Minha Casa Minha Vida em Maresias, então eu não vou fazer mais nada também. Né? Então, por isso que eu chamei de um imobilismo bem-vindo. Né? Ele é bem-vindo por frações de grupos sociais, ele é bem-vindo por proprietários de casas de temporada, algumas frações de comerciantes, é bem-vindo pelo mercado imobiliário e é bem-vindo por alguns gestores públicos. Né? Então, é um imobilismo que deixa todo mundo satisfeito, menos a população que mora lá, efetivamente, né, que ocupa esse território. Em 99, essa discussão já estava colocada. Em 2020, essa associação contra a verticalização criou essa imagem de Maresias. Né? Então, essa Maresias bucólica de grama batatais versus a Praia de Pitangueiras, né? Porque verticalização, nessa narrativa, significa trocar aquilo por isso. Né? E não possibilitar que você garanta moradias suficientes, em espaços suficientes e seguros para a população. Né? Então, o discurso que tá colocado ali atrás, ele é um discurso que empurra, e é bem-vindo, para a omissão. Então, não pode fazer isso. Então, se não pode fazer isso, não pode fazer nada. Porque qualquer construção acima de 9 metros é verticalização. Bom, eu quero saber quantos aqui nessa sala já não desenharam edificações com muito mais do que 9 metros e que não eram verticalizações, e que eram lindas, e que eram ótimas, e que podiam abrigar muita gente. O novo imobilismo agora, pós-desastre, é esse aqui, ó. Poucos terrenos planos dificultam verticalização em São Sebastião. Bom, assumiu que tem que verticalizar, porque é uma população numerosa, que precisa ser atendida, mas tem pouco terreno plano. Bom, a Juliana, minha grande amiga que está aqui, e eu já fomos alunas do Abraão Sanovics, né? E vocês conhecem o Abraão, pelo menos os professores aqui conhecem o Abraão, e qual que era um dos melhores projetos de HIS do Abraão? Era um projeto que, ao mesmo tempo que verticalizava, continha encosta na Zona Sul de São Paulo. Então, desde quando... E se a gente olhar para assentamento precário, os assentamentos precários mais verticais são justamente... Celso não vai me deixar mentir, são justamente os assentamentos
dos precários que estão nas encostas, porque eles usam a encosta para fazer a verticalização. Então, de onde vem esse tipo de novo discurso imobilista, né? O Celso vai falar de onde vem e para o que ele serve, provavelmente, né? Mas eu queria terminar com esse slide, porque é aqui que a gente tem que atuar contra o imobilismo, contra a omissão no atendimento dessas pessoas com terra segura, bem localizada, e bem localizada significa morar perto do trabalho, morar em áreas valorizadas, morar em áreas seguras e morar em habitações decentes, né? O imobilismo aqui, ele vai, se não manter o status quo, porque o status quo foi levado pela lama, né? Ele vai trazer um novo status quo, que é o status quo do morar longe, morar em lugares com menor valor da terra, não olhar para o que realmente está produzindo risco ali, que é o processo desigual de produção do espaço. Então, era isso, gente. Falei demais, mas desculpa. Celso Carvalho, por favor. Aí, vocês ficam depois para... Obrigado, Anderson. Deixa eu vir para cá, para o cantinho aqui. Boa noite, pessoal. Então, eu estava pensando, né, quando eu fui convidado, eu estava pensando no que falar, por onde pegar, né, nessa questão. Porque esse crime que aconteceu em São Sebastião é emblemático de uma série de políticas urbanas em vários campos, né? A política de planejamento urbano, a política habitacional, política de risco. Então, é emblemático a gente entender o que aconteceu. Mas eu escolhi um que eu queria discutir com vocês, que é a questão da política habitacional. Né? Porque a gente está num momento que o governo federal está recriando o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho que vale a pena uma reflexão, e a questão de São Sebastião pode ser emblemática para a gente entender algumas necessidades da política habitacional. Bom, primeiro, antes disso, vamos pensar na Serra do Mar. Né? A Serra do Mar, não sei se vocês sabem, mas quando teve a movimentação geológica que resultou na Serra do Mar, a Serra do Mar ela se localizava a uns 50 quilômetros para dentro do mar. A formação da Serra do Mar, a Serra do Mar original era 50 quilômetros dentro do mar. Né? Nesses anos todos, ela foi recuando em direção ao Planalto e voltou 50 quilômetros, como? Com escorregamentos, e o material escorregava da parte alta, soterrava a parte baixa, e daí vinha a chuva, levava para a praia, levava para o mar, erodia, daí ia. Ela veio assim. Então, há milhões de anos, a serra escorrega e cai. Então, não dá para a gente falar que a gente não sabia que ela ia escorregar e ia cair. Né? É um processo natural. Né? Vocês têm aqui um professor de geomorfologia que deve ter explicado para vocês, porque vocês têm mais sorte que eu, porque quando eu fiz a graduação ninguém me explicou isso, né? Que como é que funciona. Se você olhar o mapa, uma foto aérea da região, você vê claramente por onde que a água vai descer, aonde que vai ter os fluxos de solo, de pedra, aonde vai destruir. Né? Isso tudo é um conhecimento que existe. Mais que isso, né? A Vila Saí, ela tinha sido mapeada, era um mapa, né? Já tinha
já se conhecia quais que eram as áreas de risco, né, que eram áreas que tinham que ser observadas, que tinham problemas. Existia um mapa de risco lá. Então, já se sabia que ali era uma área de risco. Né? Mais que isso, na quinta-feira, os órgãos de meteorologia já falaram que ia cair uma chuva muito forte no fim de semana. O CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres, na quinta-feira ele lançou esse alerta. Né? Na sexta de manhã, com a continuidade do monitoramento, os radares meteorológicos, as imagens de satélite, ele já sabia que o problema... Então, na quinta ele falou, olha, vai cair uma chuva muito forte entre Santos e Caraguá. Na sexta de manhã, ele falou, olha, vai ser no sábado à noite e vai ser entre Bertioga e São Sebastião. Na sexta de manhã. Na sexta à tarde e no sábado de manhã, mais de 1 milhão de pessoas foram para as praias de encontro a esse dilúvio que ia cair. Ninguém pensou em fechar a estrada, em avisar, pessoal, não vai, sinto muito, dançou o carnaval, volta para casa. Então, assim, mostra que a gente consegue fazer a previsão meteorológica, mas não consegue fazer uma gestão de risco adequada. Só uma coisa. Isso estou falando das regiões turísticas, né, que já é uma coisa que já não tem nada, apesar de ter que ter. Né? Para a população que estava lá, né, a mesma coisa. Você sabia que ia chover, sabia do risco, né, estava mapeado e não tem nenhum plano que pudesse proteger essa população. É um absurdo isso. Mas, então, assim, isso mostra que entender o que aconteceu é importante para a gente construir uma nova política de proteção e defesa civil. Isso é uma coisa. Nós temos as condições de fazer isso e não fazemos. Né? O que mais que a gente percebe? Então, de novo, é uma área que é uma região que era naturalmente instável, né? E quem morava nessa região desde antes de 1980, né? Era uma região ocupada por pequenas comunidades caiçaras, o pessoal morava na praia, perto da praia, tinha um rancho onde guardava as redes, as canoas e tal, e ocupavam a franja da Serra do Mar como? Com plantação, né, de mandioca, plantação de banana. As pessoas não moravam lá. Né, elas estavam num lugar seguro. Certo? Né, então, era uma ocupação adequada àquela região que tem uma dinâmica já complicada, naturalmente complicada. Né? O que aconteceu na década de 80? Né? O Estado construiu esse trecho da Rio Santos, certo? Um investimento público altíssimo. Ninguém fala, na hora de construir a estrada, mas o terreno é muito caro, mas a estrada é muito cara. Ninguém falou isso. Né? Todo mundo feliz, vamos construir uma estrada, abriu toda essa região entre Bertioga e São Sebastião para o mercado imobiliário, certo? Que construiu, então, que gerou a expulsão dessas comunidades caiçaras e essa nova configuração que a gente viu aqui. Né? Então, primeiro, é importante a gente entender que essa configuração urbana ela foi construída com muito investimento público, em que todo mundo pagou, né? Em que o pobre que
paga imposto na hora que compra feijão e arroz, pagou esse investimento público altíssimo que permitiu que se abrisse essa frente de expansão para o capital imobiliário. Tá? Essa frente de expansão, esse processo de expansão, né, como a gente viu aqui, todo mundo falou, né, ele gerou um tipo de urbanismo em que há uma parte do território, né, ele é ocupado por residências de uso temporário, né, 1 metro quadrado caríssimo, né, e as pessoas que trabalham enfim, os pobres, eles são expulsos. Né? São expulsos, no caso, para as regiões mais frágeis. Né? Se for possível expulsar para mais longe ainda, é melhor ainda. Né? Mas foram expulsos. Para as regiões frágeis, vulneráveis, choveu, ocorreu o desastre. Qual que é a resposta do poder público? O que o governador falou? Pessoal, tranquilo, nós vamos ajudar todo mundo aqui. Né? Vamos colocar as famílias, primeiro, já tem uns conjuntos habitacionais aqui do ladinho, em Bertioga, 43 quilômetros de Vila do Saí, né? Já pode umas famílias para lá. Beleza, né? Você joga mais longe possível, né? 43 quilômetros. E nós estamos desapropriando uns terrenos, a gente vai construir um conjunto habitacional lá na Topolândia, né? 47 quilômetros para o outro lado. Né? Então, a própria ação do poder público é uma ação que reforça o processo de expulsão para longe. Né? Ninguém fala, vamos construir obras para proteger, né, a comunidade que está lá na Vila do Saí. Ninguém fala, eu vou desapropriar um terreno aqui do lado da praia e construir pequenos conjuntos habitacionais para quem mora aqui e para quem trabalha aqui. Né? Me parece que essa era a política habitacional correta. Né? E que a gente tem que defender. Isso me leva a ver com vocês, a gente ajudar a pensar, né, nesse novo programa Minha Casa Minha Vida. Vocês já devem ter aqui na escola discutido muito o programa Minha Casa Minha Vida. O principal crítica, quer dizer, a principal vantagem do programa Minha Casa Minha Vida, principal qualidade, né, foi que conseguiu construir, acho que 4 milhões de casas, de habitações, né, e acessíveis à população de baixa renda. Isso foi uma enorme qualidade. Né? E o principal defeito é que grande parte dessa habitação foi construída muito longe, fora da cidade. Né? E todo mundo falava, tem que construir dentro da cidade. Né? E é verdade. Né? Agora, construir dentro da cidade, e da mesma forma que construir na praia, em Barra do Saí, por exemplo, qual que é o problema? É que a terra é cara. Certo? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, tem que ter claro, é que se a gente reivindica que a habitação popular tem que ser feito dentro da cidade, próximo de emprego, próximo enfim, áreas de lazer, de acesso à cultura, acesso à saúde, acesso à educação, né? A gente vai ter que falar o seguinte, precisa construir em terreno caro. A gente tem que assumir isso. Quando a gente constrói uma Rio Santos e abre para o capital imobiliário toda essa região, ninguém fala que o investimento é caro, que é um absurdo que está sendo gastado. Mas quando você fala, eu vou desapropriar
1.000 metros quadrados para construir uma habitação popular, daí você começa a fazer conta. Não, e agora aqui é caro, aqui não dá. Né? Então, essa lógica a gente tem que combater. Né? Primeiro. Segundo, a gente tem que lembrar que existe terreno caro que pode ser destinado para habitação popular gratuitamente. Ele é caro, mas ele pode entrar de graça. Que terreno é esse? São os terrenos públicos. Né? E a gente está vendendo terreno público. E a gente está privatizando o terreno público. E é uma coisa que é fundamental para uma política habitacional de inclusão. Né? Os terrenos públicos, os imóveis públicos, os prédios públicos, né? Que não estão sendo usados, que estão ociosos. Podemos também, né, ter terrenos caros, né, ser destinados para habitação por um preço muito barato. Que terrenos são esses? Que imóveis são esses? Né? São os imóveis que não cumprem a sua função social. Né? Vocês estudaram o Estatuto das Cidades. Né? Você sabe que existe instrumentos no Estatuto das Cidades que permitem que o poder público, se tiver um imóvel vazio, sem uso, né, você pode aumentar o IPTU dele durante 5 anos, né, aplicando IPTU progressivo, e após esses 5 anos, se ele continua sem uma função social, você pode desapropriar pelo valor do cadastro imobiliário e com títulos da dívida, para pagar daqui a 10 anos. Isso vira um imóvel barato e que pode ir para a habitação social. O Estatuto das Cidades é de 2001, né? Há 22 anos. Quantos imóveis aqui em São Paulo foram desapropriados por essa desapropriação sanção? Nenhum em 20 anos. Né? Então, essa me parece uma questão que eu queria trazer para a gente refletir, junto com tudo que a gente viu aqui. Né? Essa desigualdade urbana, social, ela tem uma lógica, ela é construída, e ela é construída, como a Luciana mostrou, né, pela legislação, por ação, por omissão, e é construída também por muito investimento público. Né? E a gente tem que entender que a habitação popular, né, aonde as pessoas vão viver, aonde os brasileiros vão viver, isso é um serviço social. É um serviço social. Né? Todo brasileiro tem que morar em algum lugar. Né? É um serviço social, como é o hospital, como é a escola. Né? Quando a gente vai construir um hospital, ninguém pergunta qual que é o preço do terreno do hospital. Né? Ah, não, é muito caro, vamos construir num lugar barato. Né? Se fosse assim, as nossas periferias iam estar cheias de hospitais. Né? Não tem um hospital onde que está? Está na Avenida Paulista, que é o metro quadrado mais caro. Não é isso? Né? Então, se é um serviço social, a gente tem que construir aonde precisa. Né? Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, vocês vão falar, bom, mas se eu construir um conjunto habitacional na praia da Barra do Saí, o pessoal que vai ganhar esse apartamento quase de graça, em 1 mês ele vai vender, porque vai ter gente querendo comprar e pagar muito por esse apartamento, porque ele está num lugar muito valioso. Né? E daí surge uma outra coisa, uma modalidade de atendimento, que o Minha Casa Minha Vida, ele criou, mas ainda não está definida como vai ser feito, né? Que é a locação social. Né? Me parece que você manter essa habitação como sob domínio público, né, e alugando a um preço muito barato ou de graça, né, e permanece público,
e fazendo a gestão condominial por meio de uma organização social, pelos próprios movimentos de moradia, né? O Vinícius aqui, o professor Vinícius, é um entusiasta do que se chama a parceria público-popular, né? Aqui é uma reivindicação dos movimentos de moradia no centro de São Paulo, né? Pode ser uma modalidade importante de locação social que resolva esse problema, né, de habitação popular cara, né, e que continue disponível ao longo do tempo para as classes populares. Então, me parece que são questões da política habitacional que vale uma reflexão e que existe uma possibilidade de intervenção imediata hoje no Brasil e que vale a pena a gente estar ligado. Valeu, pessoal. Obrigado.